Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar nossa aula de revisão após o retorno às nossas atividades na forma online, tá? Nessa aula de revisão a gente pretende abordar as operações, algumas regras de sinais envolvendo essas operações, definição de números inteiros e por aí, né? Então, o que a gente vai ter? A introdução, tá? A gente vai ter a adição algébrica, a multiplicação e divisão de números inteiros. Tudo que nós vamos abordar aqui é relativo aos números inteiros. Então vamos dar prosseguimento. Primeiramente, os elementos do conjunto dos números inteiros são os números naturais, seus opostos aditivos e o zero. Os números inteiros são representados pela letra Z, o seu conjunto no caso. Esse Z provém da palavra alemã Zahl, né, que significa número. Em outras palavras, nós podemos dizer que o conjunto dos números inteiros é o conjunto constituído por todos os números negativos, o zero, e todos os números positivos. Logo abaixo aqui nós observamos uma representação do conjunto dos números inteiros. Nós percebemos que o conjunto dos números naturais, aqui simbolizados, né, ele está inserido, ou seja, ele faz parte do conjunto dos números inteiros. Isso é facilmente observável, pois 0, mais 1 ou simplesmente 1, 2, 3, etc. são números naturais. Costumamos dizer que N é subconjunto de Z. Os subconjuntos também são conjuntos, entretanto caracterizam-se por estar totalmente incluídos em outro conjunto qualquer. Então aqui nós temos os principais subconjuntos de Z, né? Onde a gente destaca aqui, ó, os números inteiros negativos, como você vê aqui, né? O menos 4, o menos 3, na verdade, ele vem do menos infinito, né, seguindo nessa direção, até o mais infinito. Então nós temos o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, o mais 3, o mais 4, etc. Aqui você percebe facilmente o conjunto dos números naturais inseridos dentro do conjunto dos números inteiros, né? Bom, alguns subconjuntos de Z muito importantes, como por exemplo o Z com o símbolozinho do asterisco aqui. Quando um conjunto numérico possui o asterisco, significa que o zero não faz parte, não é um elemento desse conjunto. Então vocês podem observar aqui, ó, eu tenho o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1. Quando chega no menos 1, a gente dá um salto para o zero. Só que aqui, ó, do menos 1 ele pula para o mais 1, o mais 2, o mais 3, o mais 4, o que mostra que nesse conjunto aqui, ó, Z asterisco, nós não possuímos o elemento zero. Nós chamamos esse conjunto dos números inteiros não nulos. Por quê? Nós pegamos todos os números inteiros e subtraímos o zero. O símbolo Z com o asteriscozinho e o sinal de mais refere-se ao conjunto dos números inteiros positivos. O asterisco indica que nesse conjunto não há o zero, né? Então nós vamos ter o mais 1, o mais 2, o mais 3, o mais 4. Esse conjunto aqui equivale a dizer que é o conjunto dos números naturais não nulos, tá? Já o símbolo Z, com o sinalzinho de mais, nós temos o 0, o mais 1, o mais 2, né? Esse aqui é o próprio conjunto dos números naturais. E ele é chamado de conjunto dos números inteiros não negativos. Por que não negativos? Se a gente observar aqui, ó, a partir dessa vírgula aqui, todos os números que nós temos para cá são negativos. Então, tudo que estiver aqui à direita dessa vírgula, né, ele é não negativo. Isso inclui o 0 e todos os números positivos. Já o subconjunto Z, com o asteriscozinho, o sinalzinho de menos aqui, é conhecido como conjunto dos números inteiros negativos. Nele também não figura o zero e apresenta todos os números negativos, tá? O Z, com o sinalzinho de menos, refere-se ao conjunto dos números inteiros não positivos, né? Nele, mas professor, por que não positivos? Olha só, se a gente colocar um tracinho aqui, só para analisar, para cá nós teremos os números positivos, né? E para cá nós teremos os números não positivos. É por isso que ele é denominado dessa forma. Vamos prosseguir. Comparação de números inteiros, né? Comparar é você dizer se dois valores são iguais ou são diferentes. Mas vamos à definição que está aqui. Comparar dois números significa dizer se o primeiro é maior do que ou menor do que ou igual ao segundo número, né? Então, quando a gente faz uma comparação de números inteiros,
a gente sempre vai encontrar aqui ou os valores são diferentes ou os valores são iguais. No caso deles serem diferentes, um dos valores vai ser sempre maior que o outro. E, em contrapartida, o outro será o menor, né? Acompanhe nessa reta numérica as três afirmações a seguir que envolvem a comparação de números inteiros, tá? Então, nós temos essa reta numérica aí, que é chamada de reta numérica inteira. Ela vai dos valores negativos até os valores positivos. A ordem crescente, ou seja, do menor valor para o maior valor, é apontada aqui pelo sentido da seta, tá? Perceba aqui, ó, que o mais 4 está à direita do zero. Ó, o mais 4 está à direita do zero. O zero está no centro, tá? Por isso dizemos que o mais 4 ele é maior que zero. O zero está à direita do menos 3. É verdade, né? Está aqui o menos 3, está aqui o zero, né? Por isso dizemos que zero ele é maior que menos 3. O menos 1 está à direita de menos 4. Ó, menos 1 está aqui, menos 4 está aqui. Ou seja, quem tiver mais à direita é sempre o maior. Isso significa que o menos 1 é maior que o menos 4. De um modo geral, podemos afirmar aqui, considerando dois números inteiros quaisquer, o maior desses números é aquele que está à direita na reta numérica, né? O que tiver o maior valor vai estar sempre à direita. Então, por isso que eu falei que isso aqui representa o sentido crescente, né? Então, por exemplo, se olharmos aqui para o menos 5 e para o mais 5, o menos 5 estando à esquerda representa o valor menor. Isso não importa, ó, se ele é negativo ou não. Imagine que eu tenho aqui o menos 5 e bem longe aqui eu tenho o menos 1000. O menos 5 é o valor que está mais próximo ao zero. Estando mais próximo ao zero, ele será o maior valor entre os dois aí que estão sendo comparados. Quanto mais à esquerda um valor numérico, né, uma abscissa dessas estiver, menor vai ser o valor atribuído a ele. Mas quando o número é positivo, o comportamento é diferenciado, né? Quanto mais ele estiver longe do zero, maior é o seu valor, tá ok? Observe aqui, vamos tratar agora da situação que envolve o módulo ou valor absoluto de números inteiros, certo? Professor, chama-se módulo ou valor absoluto, que é outro nome dado a ele, de um número inteiro, a distância ou o afastamento desse número até o zero, na reta numérica. O módulo é sempre representado por duas barrinhas, como você está vendo aí. Essa aqui é a notação de módulo, ela não pode ser expressa de outro modo, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, a distância entre a abscissa menos 4 e a abscissa 0, essa distância mede 4. Essa distância aqui é o que a gente define como sendo o módulo, tá? E o módulo de um número sempre é positivo, mas também pode assumir o valor nulo em algumas situações. O módulo de um número nunca será negativo, tá certo? Então, observe aqui, ó, o módulo de 0 é 0 e indica-se assim, ó, tá vendo aqui? O módulo de mais 6 é simplesmente 6, indica-se módulo de mais 6 igual a 6. O módulo de menos 4 é simplesmente 4, e nós indicamos aqui, ó, módulo de menos 4 é igual a 4. O módulo de qualquer número inteiro, diferente de 0, é sempre positivo, certo? Note que os números mais 3 e menos 3 estão associados, né, a pontos que se encontram à mesma distância do zero. Eles possuem, portanto, módulos iguais, mas situados em lados opostos na reta, né? O mesmo acontece com o mais 2 e o menos 2, com o mais 5 e o menos 5, por aí vai. Dois números inteiros que estão nessas condições são chamados de números inteiros opostos ou simétricos. Por exemplo, o oposto ou simétrico de mais 1 é menos 1. O oposto ou simétrico de mais 6 é menos 6. O oposto ou simétrico de menos 7 é mais 7, tá certo? Prosseguindo. Tome nota dessas observações aqui, ainda referente à comparação de números inteiros. Todo número positivo é maior que todo número negativo. Uma vez que o número positivo está à direita, quem está sempre à direita é sempre maior lá na reta numérica. Todo número positivo é maior que 0 e todo número negativo é menor que 0. Se dois números são negativos, o maior é o de menor módulo, né? Se eu tenho dois números negativos, o maior sempre vai ser o que estiver mais próximo ao zero, portanto terá o menor módulo. Se dois números são positivos, o maior é o de maior módulo, tá ok? Continuando,
Aqui nós temos a comparação ainda envolvendo alguns valores, né? Por exemplo, aí o mais 5 e o menos 10, que você observa nessas duas representações aqui de escalas, tá? Qualquer número inteiro positivo é maior que qualquer número inteiro negativo. Portanto, 0 é, aliás, perdão, é aqui, né? Mais 5 é maior que menos 10, ou menos 10 é menor que mais 5, né? Qualquer número inteiro negativo é menor que 0. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho o menos 10 e o 0, o menos 10, estando mais afastado do 0, na região negativa, no caso, né? Ele é o valor menor. Em outras palavras, na reta horizontal, ele é o valor que está mais à esquerda. Estando mais à esquerda, significa que ele representa o menor valor, tá? Por último, aqui nós temos o menos 5 e a comparação com o menos 15. O módulo do menos 5 é 5, o módulo do menos 15 é 15. Quando dois números são negativos, o maior é aquele que tiver o menor módulo, ou seja, a menor distância entre essa abscissa, onde se localiza o valor numérico, e o 0, tá ok? Entre dois números inteiros negativos, ó, o maior é aquele que está a uma distância menor do 0, ou seja, tem um menor módulo. Prosseguindo, então nós temos aqui, ó, a adição algébrica, né? Adição é simplesmente a operação de somar valores, né? A adição algébrica de números inteiros é uma expressão numérica que contém apenas as operações de adição e subtração. Então, quando a gente falar de adição algébrica, a gente está falando justamente de adição e subtração. E a adição e a subtração meio que compartilham as regras, tá? Exemplo aqui, ó, eu tenho o valor mais 21 adicionado, né? Esse aqui é o sinal de somar, ao valor menos 14. O resultado é 7 aqui você está vendo, ou mais 7. Lembrando a vocês que esse sinal positivo aqui, ele pode ser suprimido, ou seja, nós podemos eliminar o sinal positivo sem causar dano nenhum ao valor do número. Já o negativo não é possível, tá? O negativo não pode ser eliminado. Se eu tenho aqui a diferença entre dois números negativos, né? Essa diferença aqui, inclusive, ela está errada, né? Essa diferença aqui, ela está errada. Né? Por quê, professor? Porque na verdade a gente vai descobrir que aqui era para ser o sinal de mais. Eu, sem querer, acabei colocando o sinal de menos. Mas isso pode ser reparado facilmente. Vamos até consertar logo agora, para evitar que você... Pronto, aqui, né? Agora sim, está correto. Ó. A soma de dois valores negativos, deixa eu só colocar no modo de apresentação. Passou muito, né? Desculpa. Então nós temos aqui, ó, quando eu somo dois valores negativos, o resultado também é um número negativo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho do 0 ao mais 4 o valor 4, e do mais 4 eu adiciono mais 5 casinhas aqui, eu vou parar no mais 9. Isso mostra que a adição de dois números positivos é um número positivo. E a adição de duas quantidades negativas, olha a setinha voltando, né? Outro sentido, também dá uma quantidade negativa. Para adicionar dois números de mesmo sinal, nós conservamos o sinal e somamos os módulos dos números. Então, o exemplo aqui, ó, eu tenho mais 17 somado com mais 31, resultando no mais 48. Por 17 mais 31 é 48. Em seguida, adicionada 43. 48 somado com 43 vai dar 91. Então, o resultado dessa expressão, né, é 91. E aqui nós temos a adição de números positivos. A adição de números positivos é um número positivo. Agora, veja só, a adição de quantidades negativas, tá? Não sei se vocês perceberam aí, eu acredito que não, né? Mas bem aqui tem um erro, né? Negativos. Vamos corrigir isso para evitar que vocês tenham um erro aí na edição, né? Acontece, gente, desculpa, tá? Então, prosseguindo aqui, deixa eu só colocar no modo de tela cheia aqui, pronto, né? Então, menos 45 somado com menos 21 e adicionado com menos 36. Olha só, como esses dois valores têm o mesmo sinal, eu repito o sinal e somo seus módulos. O módulo de menos 45 é 45, de menos 21 é 21. Quando você soma os dois, você obtém aqui o menos 66, tá? Em seguida, adicionamos ele com o menos 36.
Então, menos 66 adicionado com menos 36, repetimos o sinal e novamente somamos os módulos. Para adicionar dois números de sinais diferentes, olha outra regra aqui, tá? Repetimos o sinal do número de maior módulo e subtraímos. Se os sinais são diferentes, gente, a gente não vai adicionar, a gente vai subtrair, na verdade, tá ok? Então, observe aqui, ó, temos o mais 34 somado com o menos 31. Então, o que é que vai acontecer aqui? O número que possui o maior módulo aqui, ó, é o 34, né? O módulo de menos 31 é 31, portanto, o sinal que vai prevalecer é o sinal do maior número, então é positivo. Em seguida, nós subtraímos. 34 menos 31 dá 3. Resumindo a regra de sinais da adição algébrica de números inteiros. Na adição algébrica, nós temos aqui, na verdade, na adição e na subtração, tá? Sinais iguais, ó, nós somamos e conservamos o sinal, ou seja, soma de dois números positivos é um número positivo, soma de dois números negativos é um número negativo. Agora, quando os sinais forem diferentes, nós subtraímos e conservamos o sinal do número, do valor, né, de maior módulo. Então aqui está sendo representado o maior módulo pelo positivo, o tamanho deles são diferenciados, né? Significa que o sinal que vai prevalecer aqui é o sinal de mais. Já aqui nós temos duas quantidades, onde o que representa o maior módulo é o negativo. Portanto, aqui a soma vai dar negativo. Gente, vocês não podem avançar pelo sétimo ano sem conhecer as regras de adição e subtração, as regras de sinais. Porque senão vocês vão esbarrar com problemas assim o tempo todo trabalhosos, onde vocês vão cometer erros, tá? A multiplicação e a divisão também compartilham as regras de sinais. Para multiplicar ou dividir números inteiros de mesmo sinal, devemos apenas escrever o sinal positivo, né, e multiplicar os módulos dos números. Em outras palavras, quando multiplicamos ou dividimos números que possuem o mesmo sinal, o resultado sempre vai dar positivo, tá? Exemplo aqui, ó, mais 12 vezes mais 11, são dois números positivos, o resultado será um número positivo. Já na divisão de duas quantidades negativas, ó, sinais iguais, também dá positivo, né? 45 dividido por 3 é 15. Agora veja só, quando os sinais são diferentes, né? Para multiplicar ou dividir números inteiros de sinais diferentes, devemos apenas escrever o sinal negativo e multiplicar os módulos dos números, ou repetir o sinal de menos e multiplicar os números, como você está vendo aí, ó, mais 42 vezes menos 11, menos 462. Já o outro, ó, nós temos dois números negativos, nós já abordamos, né? Quando dividimos esses dois negativos, vai resultar num positivo, tá ok? Resumindo a regra de sinais, ó, quando os sinais são iguais, na multiplicação ou na divisão, o resultado sempre vai ser positivo. Perceba que ao multiplicar ou dividir, nós não observamos o módulo dos números, tá? Apenas a regra de sinais. Já quando os números, os valores, eles apresentam sinais diferentes, né, um positivo, outro negativo, ou vice-versa, o resultado sempre vai dar um número negativo. As regras de multiplicar e dividir, elas são diferenciadas. Eu estou deixando para vocês aí como atividade de classe a página 63, da questão 1 a 5, e para casa a continuação, ou seja, página 63, da questão 6 à questão 8. É provável que na próxima aula, né, nós vamos ver a potenciação de números inteiros, a radiciação e as expressões numéricas envolvendo esses números inteiros. Qualquer conteúdo precisa de tempo para ser devidamente compreendido e o conteúdo de matemática não é diferente. Estude o conteúdo desta aula, faça os exercícios recomendados, crie maneiras de memorizar, principalmente as regras de sinais, use a calculadora para confirmar um cálculo, pesquise sobre um assunto que não teve total compreensão e bons estudos.